Vamos à leitura bíblica, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, nós vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam comigo para sempre onde eu estiver. Eu lhes pergunto, precisa falar mais alguma coisa? Já poderíamos fechar a Bíblia, orar com gratidão e irmos para casa. Eu vou ler de novo. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. O que o texto de João 14 fala é uma verdade imortal. É uma literatura encharcada de esperança e consolo para mim e para você. Esse texto é um pronunciamento de Jesus a respeito de sua ida aos céus e de seu retorno à terra. Essas palavras, mesmo depois de tantos anos ecoadas por Jesus, ainda tocam o nosso coração. Ainda estão dentro do nosso coração. Elas não foram esquecidas e jamais as serão. A partir delas nós vamos ouvir Deus nos falar mais uma vez nessa noite a respeito das suas promessas eternas. Estamos com o coração bem aberto para o que Deus há de nos falar? Amém? Você está com dificuldade ainda de se antenar aquilo que Deus está nos falando nessa noite? Em nome de Jesus, quero convidar você para que feche teus olhos, curve a sua fronte. Nós vamos orar mais uma vez. Que o caminho entre a voz do Senhor e o seu coração seja totalmente aberto nesse movimento. Confesse ao Senhor suas fraquezas, seus medos. Reconheça a sua limitada existência e lance totalmente a sua vida agora nos braços do eterno Senhor. Você não veio aqui por acaso. Você foi promovido ao encontro com o Senhor. Deus está se manifestando neste lugar, a voz dele está sendo ecoada neste lugar. Abra o seu coração para o Senhor. Ó Espírito Santo, na autoridade de Jesus, o eterno Salvador, nós pedimos a Ti. Toque em meu coração, Senhor, de uma forma peculiar, inédita. Toque no coração de cada um de nós que está dentro deste templo, cada um que está acompanhando esse culto através das redes sociais. Ó Espírito Santo, toque em cada coração de uma forma inédita. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. E o Senhor é capaz de nos trazer um toque especial, diferente, como nunca antes. Nós cremos na grandeza do Senhor, na infinitude do Senhor, em fazer coisas inéditas em nós. E pelo poder da sua palavra, ó Espírito Santo, mais uma vez, faça algo novo em nosso coração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Sabemos que o mundo ele é constituído em sua base natural pelas incertezas. Não é novidade para ninguém isso. Vivemos absorvidos pelas incertezas. Os dias reafirmam
isso claramente, que não temos controle sobre nós mesmos, nem tampouco sobre o futuro. A incerteza a respeito do futuro nos absorve todos os dias. Não temos certeza sobre o caminho que está pela frente, quando olhamos os contornos da existência humana. Uma mãe que ama o seu filho, desde sua formação embrionária, ela não pode ter certeza quanto ao futuro do filho. Porque, na verdade, ela não tem certeza nem a respeito da sua própria vida. Uma mãe não tem certeza que o seu amado filho voltará depois de um dia normal de aula. Uma esposa não tem certeza que o seu esposo estará em casa no final do dia. E nem o esposo tem certeza que a sua esposa estará. Quantas pessoas perdem familiares tão amados abruptamente, de forma trágica, por doenças fatais, por acidentes fatais. Quantas pessoas são abandonadas por pessoas que amavam e que confiavam, abruptamente, de repente. Quantos são duramente traídos por pessoas que tinham alta confiança, ou pessoas por quem depositavam alta confiança, no âmbito profissional, no âmbito relacional, seja da espécie que for, no âmbito conjugal. Porque quanto ao futuro, não temos precisão, dentro da esfera humana, de nada. A vida é uma caixa de surpresa que derrama sobre mim e sobre você, todos os dias, inesperadas situações. O tempo todo recebemos coisas que não estavam dentro do nosso cronograma de vida. No meio desse mundo tão submergido nas incertezas, nas surpresas, existem algumas promessas que ecoam no universo inteiro e que ecoam dentro do nosso coração. São promessas eternas, promessas que não podem ser tocadas pelas contingências da vida, pelas surpresas da vida. São promessas intocáveis e que se sustentam eternamente. Essas promessas foram feitas por Jesus e elas nos trazem alento em meio ao mundo de incertezas. À luz da palavra de Deus, desejo que você registre 2 promessas eternas em seu coração nessa noite. E se você já as conhece, que você agora registre mais uma vez. Passe o lápis em cima dos contornos dessas promessas em seu coração, para que elas fiquem mais fortes em você. Vamos à primeira. A primeira promessa eterna que eu gostaria que você guardasse no teu coração para hoje. Jesus foi preparar um lugar para você. Isso é uma promessa. Jesus foi preparar um lugar para você. O versículo 2 do texto que lemos de João 14 diz: Jesus dizendo aos seus: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aqui Jesus não disse que tentaria preparar algum lugar. Ele foi afirmativo. Ele foi indiscutivelmente bem posicionado em seu discurso. Eu vou preparar lugar para vocês. A ideia de que há muitas moradas, segundo o texto, significa que há lugar para todos. Jesus promete aos seus discípulos um lugar para cada um deles. Você gosta de ser amado? Pergunta meio retórica, né? Porque, na verdade, todo mundo gosta de ser amado. Não é gostoso quando a gente chega em casa e encontra alguma expressão de amor dentro de casa? Não é gostoso quando a gente chega em casa e encontra, eu que sou homem, quando chego em casa e vejo expressões de amor dentro da minha casa, constituídas por minha amada esposa? Todo dia
eu e as crianças chegamos em casa no final da manhã e temos a mesa posta, preparada, com os pratos todos organizados, com os talheres. Expressão de amor que recebemos todos os dias, eu como esposo e os meninos como filhos. Não é gostoso quando a gente sente que somos amados? Diariamente encontramos expressões de amor na nossa vida. Se você olhar com atenção, você vai encontrar expressões de amor que chegam até você. Você já recebeu uma festa de aniversário surpresa? O coração não bate mais forte? Quando você vai se aproximando do local que o pessoal está, aquele movimento, né? Aquele sussurro que nunca conseguem sufocar, e você vai chegando e você percebe um movimento diferente. E ali tem tanta gente que ama tanto você. Não é gostoso? Não aquece o coração quando a gente recebe expressões de amor? Como é bom ser amado. E quando a noiva? Você que já passou por essa experiência do matrimônio, querida irmã, quando a noiva vai chegando na igreja, uma das cenas mais tocantes na vida de uma pessoa, o santuário cheio de gente. E depois de sair do veículo, ela vai se aproximando daquele lugar. E ela começa a ver que está tudo preparado. As pessoas se arrumaram para vê-la. Fizeram um investimento financeiro, de tempo, agenda. Foi feito um movimento enorme por um tanto de gente só para ver a noiva. E o noivo, todo desajustado lá esperando a noiva. O coração, ele bate numa pulsação que a roupa com algumas camadas não pode contê-lo. O corpo fica trêmulo. E é um momento tão especial. O noivo se prepara para a noiva se prepara para o noivo, os convidados se preparam para os noivos e é uma grande festa de expressão de amor mútuo. Como é bom ser amado. A Bíblia nos afirma nessa noite que Jesus foi preparar um lugar para nós como expressão do seu incomensurável amor. Temos ideia do que é isso? Certamente não. Porque a nossa estrutura humana não nos permite visualizar tamanho amor. Mas a Bíblia diz que ele foi preparar algo para nós. Ele foi preparar algo para expressar o amor dele por nós. Não é um amor interesseiro, um amor fraco, um amor impotente, mas é um sublime amor. Um amor indescritível. Quem pode acessar a mente de Deus para medir o tamanho da entrega e do amor dele por nós, pela humanidade? O texto diz que Jesus foi preparar algo para nós. Por nos amar tanto, ele está com as mãos elaborando algo para mim e para você. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei se você está sofrendo algum tipo de abandono. Não sei se você está passando por um período difícil com a sua família, com pessoas que você ama. Eu não sei qual é o grau do seu sofrimento, mas eu desejo que você receba nessa noite a notícia de que Jesus, o eterno Senhor, aquele que existe, aquele que toca em nós, aquele que fala conosco, esse Senhor está preparando para você uma grande surpresa. Não importa se você ainda não teve uma festa de casamento, não importa se você ainda não viveu o matrimônio, não importa se você não tem conseguido encontrar muitas expressões de amor no decurso da sua vida, saiba que existe alguém que está preparando algo grandioso para você. E isso precisa tocar no seu coração. Quero que você saiba que Jesus está olhando para você, preparando minuciosamente algo para você. É isso que a Bíblia diz. É por isso que ele disse no versículo 2, quando tudo estiver pronto, diz o texto, quando tudo estiver pronto, ou seja, Jesus está caprichando. Se você já é muito amado por pessoas que estão ao seu lado, agradeça a Deus por elas. Viva intensamente expressões de amor, demonstrando
cuidado e acolhimento para cada uma delas. Seja, em nome de Jesus, agradecido a Deus pela vida que você tem desfrutado nesse mundo. Mas não se esqueça que o grande encontro da sua vida ainda não aconteceu. Não se esqueça que a maior surpresa da sua vida ainda não chegou até você. Jesus ainda está preparando o grande momento da nossa vida, quando nós estaremos com Ele para sempre. Bem, primeira eterna promessa. Jesus está preparando um lugar para você. Você precisa todos os dias, ao levantar-se, relembrar isso. Jesus está preparando um lugar para mim. Segunda coisa. Jesus está vindo buscar você. Diz o versículo 3, Jesus falando com os seus discípulos: e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus está voltando. Precisamos encher os nossos pulmões e bradar nos quatro cantos da nossa vida: Jesus está voltando. Essa afirmação sustenta a mensagem do Evangelho. Essa afirmação sustenta a nossa fé. Se tirarmos a volta de Jesus de cena, não nos sobra nada. Seremos como alucinados no mundo, vivendo um despropósito. Se a igreja de Jesus tirar o anúncio que Ele está voltando, a mensagem do Evangelho será vazia de significado. O nosso pronunciamento de fé se sustenta na verdade irremediável de que Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. Não fazemos o que fazemos em vão. Não estamos aqui felizes em vão, como alucinados. Nós temos base para vivermos a fé genuína em Jesus, que é o fato de que Ele está voltando. Embora, segundo a Bíblia, essa mensagem da volta de Jesus é vista como loucura para o mundo, ela é a única esperança que move o nosso coração. A mensagem de que Jesus está voltando é a única mensagem capaz de gerar paz no coração do aflito, esperança no coração de quem não tem, mesmo diante de um leito de morte, mesmo diante de um estado de fraqueza, mesmo com um diagnóstico terrível e terminal. Uma pessoa doente pode ser enchida pela esperança na mensagem da volta de Jesus. Ninguém pode ofuscar a força da esperança de que Jesus está voltando. Não importa o estado, não importa a calamidade, não importa a fraqueza, não importa o diagnóstico, não importa a solidão. Nada pode tirar do coração de uma pessoa a esperança de que Jesus voltará. Essa mensagem é capaz de fazer a esperança brotar no coração sofrido, no coração desesperançoso, no coração desacreditado, no coração do abandonado, no coração do traumatizado, no coração do falido. Essa mensagem tem uma força eterna que pode mover uma pessoa a um lugar de esperança. Jesus está voltando e não importa o cenário da vida humana, essa mensagem enche a minha existência de esperança. Jesus está voltando. Essa foi a grande e gritante mensagem da igreja do primeiro século. Logo no primeiro capítulo de Atos, é o texto histórico do Novo Testamento que fala sobre a igreja. O texto diz que após a subida de Jesus aos céus, depois da sua ressurreição, o autor do texto, que é Lucas, diz no versículo 11: o Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, logo voltará do mesmo modo como viram subir. Os discípulos, com bastante dúvidas, preocupados com o futuro,
foram surpreendidos ou foram visitados pela afirmação: o Jesus que foi elevado do meio de vocês aos céus, logo voltará. Ou seja, a mensagem sobre a volta de Jesus foi gritantemente afirmada no meio do povo do Deus vivo, antes mesmo da experiência da descida do Espírito Santo. Antes, porque isso aconteceu em Atos 2, antes do Espírito Santo, que é o próprio Deus, descer sobre a vida da igreja, já se afirmava a verdade expressa da volta de Jesus. A coragem de Pedro, naquela pregação emblemática de Atos 2, quando milhares de pessoas se converteram, tinha a sua base, ou tem a sua base, na volta de Jesus. Toda a força, toda a ousadia da igreja primitiva se sustentavam na mensagem que Jesus está voltando. A força da igreja está na mensagem: Jesus está voltando. Aleluia! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. A igreja que cria e que estava sempre reunida, com o coração em mente, descrita em Atos. Aquela igreja que compartilhava vida e bens, ela vivia sempre pulsando na certeza que Jesus estava voltando para buscá-la. As famílias, elas abriam as casas. Segundo o texto de Atos, basta você ler com capricho. As igrejas abriam as casas para propagarem o evangelho, mesmo no cenário de perseguição romana, porque elas tinham certeza que Jesus estava voltando. É por isso que Estevão não se hesitou em defender a sua fé. Isso está em Atos capítulo 7. Segundo o testemunho de Estevão, ele se posicionou, e o seu posicionamento culminou em sua própria morte por apedrejamento. Tantos poderíamos pensar aqui. É por isso que Saulo, depois que encontrou Jesus no caminho de Damasco, deixou tudo para trás e passou a viver em obediência a Jesus, porque em seu coração queimava a verdade que Jesus estava voltando. Em Atos 20, 24, o texto diz, Paulo falando: na minha vida não tem nada mais valioso, ao menos que eu use a minha vida para completar a minha carreira, a minha missão. Paulo foi tão consumido pela expectativa da volta de Jesus que em Filipenses 1, 21 a 23, ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, diz o versículo 23. Estou dividido entre dois grandes desejos. Quero partir para estar com Cristo. Olha só o que esse homem diz. Olha como que o coração dele pulsava com a mensagem da volta de Jesus. Quero partir para me encontrar com o Senhor, mas sei que preciso continuar aqui. E olha que quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele já estava preso em Roma no final da sua vida. Mas mesmo no meio de tanta surra, de tanta dor, humilhação, perseguição, as palavras de Jesus ecoavam tão fortemente no coração de Paulo. Há um importante teólogo alemão, falecido o ano passado, em junho, aos 98 anos, chamado George Multmann. Ele escreveu um clássico da teologia, chamado Teologia da Esperança. A minha versão é um livro verde, um livro formidável. E é um livro que trata do final dos tempos, a partir da esperança da volta de Cristo. E no início do livro, o Multmann, ele pergunta: será que atualmente a igreja está com o mesmo espírito que tomava a igreja do primeiro século a respeito da volta de Jesus? Será que a igreja ainda tem esse mesmo ardor, essa chama no coração a respeito da volta de Jesus? E antes de se tornar um dos principais teólogos do século passado, Multmann foi um prisioneiro de guerra. Ele foi preso na Escócia, basta você depois dar um Google aí, você vai ouvir sobre ele.
Na década de 40, ele passou a viver como personagem inerente da Segunda Guerra Mundial. Foi ali que ele começou a escrever a respeito da esperança da volta de Jesus. Mesmo vivendo uma dura experiência de encarceramento, na prisão ele passou a ter reflexões a respeito das profundas condições humanas, das profundas e difíceis condições humanas no mundo. Ele passou a refletir a respeito do que a humanidade é capaz de viver em dor, sofrimento, abandono. Pessoas que estudaram a vida desse homem chegaram a dizer que ele teve períodos em que negou a fé em Deus, questionando como era possível continuar crendo num Deus depois de tudo que ele estava enfrentando e de tudo que ele estava vendo em loco. Ele foi testemunha ocular de tantos massacres e destruição. Para ele era muito difícil ver o sofrimento, sobretudo dos judeus naquela época. Se você conhece um pouco da história, deve se lembrar como os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. Quanta gente morreu sob as ordens de Adolfo Hitler, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o mais conhecido como nazismo. Quanta gente! E ele estava imbuído dentro desse cenário. Ele começou a fazer reflexões. Multmann foi um alemão que, no contexto de pós-guerra, passou a escrever sobre a esperança da volta de Jesus. Mesmo com marcas tão profundas impostas pelo cenário que ele vivia. As pessoas que estavam à sua volta queriam obter perspectivas de futuro para o mundo melhor. E então ele passa a olhar para Jesus e para o retorno de Jesus a despeito de todo o caos que ele estava vivendo. Meus irmãos, as cores da autêntica vida cristã são retiradas do estojo de aquarelas que se chama esperança na volta de Jesus. A esperança de que Jesus Cristo está voltando, fundamentamos a nossa vida. O texto que lemos, João 14, nos fala sobre essas duas gloriosas promessas de Jesus. Ele foi preparar lugar para mim e para você. E Ele está vindo para nos buscar. Antes de apresentá-las aos discípulos, Jesus afirma, lá no versículo 1, não deixe que o coração de vocês fique aflito. Há uma versão muito conhecida, mais tradicional, que diz, não se turbe o vosso coração. Turbar-se tem muito a ver com agitar-se. Jesus disse, não deixem que o coração de vocês se agitem. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus está dizendo, não deixem que os ventos da vida turbem, agitem o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam comigo para sempre. Um dia descobriremos como foi desnecessário sofrermos tanta ansiedade nesse mundo. Um dia a fumaça da nossa visão será dissipada e vamos perceber coisas. 1 Coríntios 13 diz que hoje nós o vemos como espelho, mas um dia o veremos face a face. Um dia vamos descobrir que a vida nesse mundo não passou de uma fração de segundo diante de tudo aquilo que Jesus tem preparado para vivermos. Um dia vamos entender que, quanto tempo nós perdemos. Quanta gente nós deixamos de abraçar e amar. Quanta gente deixamos de compartilhar as boas novas eternas. Como fomos mesquinhos em relação a alguns temas. Como
aproveitaríamos a vida melhor se tivéssemos a dimensão do que nos espera? Como daríamos mais? Como faríamos mais? Como nos queixaríamos menos? Um dia vamos descobrir que não deveríamos nos preocupar tanto. Deveríamos ter amado mais, vivido mais, festejado mais, perdoado mais, acolhido mais. Um dia vamos descobrir que a gente não conseguiu entender bem e completamente o tamanho das eternas promessas de Jesus para nós enquanto vivíamos aqui. Um dia vamos descobrir que a gente não conseguiu entender direito o final. E por isso a gente tropeçou tanto no caminho da vida. E por isso a gente viveu tantos dias com insegurança. Um dia vamos descobrir que os dias que temos aqui deveriam, a partir de Cristo, ser todos celebrados com júbilo e alegria. Tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo, a vida por si só já é o ambiente da festa. Ela não precisa ser visitada por aspirações do nosso coração ou por conquistas próprias. Não, a vida já é. A vida em Cristo é o suficiente. Nossa vida como comunidade já é o suficiente. Nós já temos Cristo, que é a nossa eterna promessa e que nos faz eternas promessas. A certeza do desfecho vitorioso deve encher o nosso coração de certeza no caminho da vida. Quando se visualiza bem o final, e quando o final é vitorioso, a caminhada no percurso é mais leve. É mais jubilante. Jesus garantiu aos seus discípulos: eu vou buscar vocês, para que vocês vivam comigo para sempre. Jesus nos fala isso. Eu vou buscar vocês, para que vocês vivam comigo para sempre. Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. A qualquer momento. Inclusive pode ser hoje. Pode ser essa semana. Pode ser que eu e você planejemos estar aqui domingo que vem, mas nós não nos apresentemos aqui. Pode ser. É por isso que nós precisamos celebrar a vida e viver intensamente descansados nas eternas promessas. Tiago 4,14 diz que a vida é como uma névoa. Aquela névoa do amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Que em cada amanhecer, você e eu, possamos ser tomados pela certeza de que Jesus Cristo está nos preparando um lugar. E esse lugar ele é tão sublime que não cabe no nosso drive mental para ser processado e visualizado. É um lugar indescritível. Ele está nos preparando esse lugar. Ele vai nos oferecer uma morada eterna que é inimaginável. Nada no mundo pode se comparar a ela. E lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 8,18. Considero que o nosso sofrimento, caso você esteja passando por alguns dias difíceis, ele diz: considero que o nosso sofrimento não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, diz o texto. Cristo está preparando um lugar para nós. E ele já saiu para vir nos buscar. O que vamos fazer agora? Vamos dançar de alegria aqui? Vamos sair deste lugar gritando que o nosso final já está escrito? E que nós estamos assegurados por eternas promessas de que Jesus está preparando para nós um lugar indescritível e que ele já está vindo nos buscar? Quanto aos nossos problemas, nossas indiferenças, nossas limitações, nossas dificuldades, nossa falta de recurso, meu Deus, são coisas secundárias. Porque enquanto respiramos, nós vamos viver numa festa de celebração pelas eternas promessas que Jesus fez para nós. E elas não serão revogadas, elas serão cumpridas. Nós estaremos com o Senhor. E enquanto Ele não vem,
a gente vive em festa, em unidade, em amor, em entrega, em serviço, em proclamação, em discipulado, em ensino. Nada pode nos separar de Cristo e nada pode nos separar. E o pessoal que está lá fora sem essa viva esperança, vamos abraçar todos eles. E se eles não virem aqui, nós vamos até lá. Nós vamos receber em nossas casas. Vamos orar por eles, vamos jejuar por eles. Vamos investir dinheiro na comunicação da igreja, no som da igreja, no prédio das crianças, na fachada, nas luzes. Vamos comprar alimento, vamos comprar donativos, remédios, roupas. Vamos dar carona, vamos fazer tudo o que podemos fazer enquanto o Senhor não nos pega. Feche teus olhos. Eu desejo muito que você acolha essa mensagem agora no teu coração. Desejo muito que você saia daqui com o seu coração inflamado por essas promessas eternas. Não importa o cenário da sua vida nesse momento. A alegria de quem é tomado pelas eternas promessas não está submetida às condições da existência. Não importa as coisas que você não recebeu em suas mãos, não importa o abandono que você teve, não importa a agressão que você recebeu, não importa os traumas que você carrega, não importa sobre aquilo que configura o cenário da tua vida. O que importa é que Jesus disse que vai preparar um lugar para você e Ele está vindo buscar você. O maior encanto da sua vida ainda não foi derramado sobre você. Você ainda não teve a maior experiência da sua vida. Ela começou quando você encontrou a Jesus como Senhor. Mas ela ainda não está completamente terminada. Meus irmãos, a coisa mais nobre ainda não chegou até nós. O que custa para nós entendermos pela fé isso? A coisa mais nobre ainda não chegou diante dos nossos olhos. Cristo ainda não nos alcançou completamente. Ele já nos redimiu por toda a eternidade. Romanos 8, nada pode nos separar das mãos de Cristo, mas ainda não estamos com o processo de redenção completo. Segundo 1 Coríntios 15, nós ainda viveremos uma experiência que configura a última etapa do processo de redenção, que é a glorificação dos nossos corpos. Quando nos achegarmos diante de Cristo, pela derradeira vez, receberemos as vestimentas eternas e glorificadas. E a partir dali, para todo sempre, nós iremos desfrutar da companhia eterna de Jesus por toda a eternidade. A nossa vida, ela já começa a terminar quando ela começa. A vida está passando e daqui a pouco nós encontraremos um estado de transição eterna. Mas olha, se você está aqui me ouvindo, enquanto Jesus não vem, aprume a sua vida, coloque o teu coração no lugar certo, entregue a tua vida integralmente a Jesus com fé e amor. Não seja mesquinho, pare de priorizar ou de viver exclusivamente em torno do ouro, do recurso, do luxo, das viagens. Celebre a vida e seja um bom mordomo das coisas que Jesus tem dado em suas mãos, mas jamais permita que os teus olhos residam exclusivamente nas coisas que o mundo pode dar, porque o ouro pode ser roubado. A traça pode corroer. Coloque teu coração nas coisas eternas, nas promessas eternas. E se Deus te dar bastante condições, inteligência, recursos, coloque-os tudo diante do anúncio das boas novas de esperança. Cuide bem de você, cuide bem da sua família, mas não desperdice a sua vida com o teto que se configura na vida humana. Supere as limitações, as belezas, os encantos da vida.
e olhe para as eternas promessas. Porque aí sim a sua vida vai valer a pena. Porque aí sim a vida experimentará os verdadeiros encantos. Viva com Jesus e seja absorvido por tudo que Ele tem para você. Você poderá, mesmo assentado, fazer uma oração cantada. E você poderá ouvir a sua voz fazendo essa oração com o seu coração voltado para essa verdade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Cante, ore. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. O que vamos dizer para o mundo? Aclame o Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. A sua decisão Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. elas são as melhores, Senhor. Não é possível compararmos as tuas promessas com qualquer encontro que podemos ter no mundo, com qualquer degustação que podemos encontrar aqui, com qualquer prazer que podemos ter aqui. As tuas promessas, elas são infinitamente melhores, muito mais encantadoras e verdadeiras. Elas são encantadoras porque elas são duradouras, elas são eternas. Elas não são efêmeras, passageiras, frágeis, mas elas são eternas. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós saímos aqui com o nosso coração decidido a conhecer mais o Senhor. O que o Senhor está fazendo para nós é agenda primária. Para nós é a agenda mais urgente. O que o Senhor quer falar comigo amanhã e com cada um de nós é a nossa prioridade de audição. O que o Senhor quer tocar, o que o Senhor quer realizar em outras pessoas através de nós, Deus, para nós é agenda de vida. Obrigado por nossa comunidade, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos alinhando para algo tão grandioso. Obrigado porque a nossa vida não está em cima de planejamentos, estratégias, reuniões. Obrigado porque a nossa vida está em cima da verdade indissolúvel de que o Senhor nos alcançou, de que o Senhor está nos preparando o lugar e de que o Senhor está vindo para nos buscar. Obrigado porque todos os entornos da nossa vida, no que refere-se à profissão, a cuidado próprio, a família, a manutenção de recursos, a manutenção de tempo, a ministérios, a trabalhos, tudo que fazemos, Senhor, tudo que fazemos é resposta da nossa alegria que o Senhor mesmo gera em nós, de que o Senhor já está preparando uma grande surpresa para nós e que o Senhor já saiu para vir nos buscar, para experimentarmos essa grande surpresa.
Que o Senhor continue a nos falar. Que a nossa semana continue sendo visitada pelo Senhor. Cada movimento que fizermos, Senhor, que possamos ser visitados pelo Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos para terminar. Poder, majestade, Diga. louvores ao Rei. Vamos declarar. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Apenas a igreja, vamos ouvir nossas vozes. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Para sempre. E bem forte. Mais uma vez, incomparáveis. Pela última vez. Promessa, diga. Para mim, para nós, para todos nós que amamos a Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Leve-nos debaixo da alegria do Teu Espírito e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém, amém.